Boa noite, queridos alunos. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós partiremos do texto 2, cujo título é Engenho mostra um pouco do que gosta. Então vamos lá, eu farei a leitura, depois vamos para as atividades referentes a esse texto, tá? Engenho mostra um pouco do que gosta. O engenho teatral vive na contramão. Ao contrário dos filmes americanos e das novelas brasileiras, não representa o mundo como conflito de personagens. A vida não se resume a relações pessoais, afetivas, à psicologia e ao caráter desse ou daquele. Nem sempre historinhas pessoais, fábulas, dão conta de relações fundamentais entre os homens. O açúcar, o ouro ou o café brasileiro já foram as principais mercadorias do mundo. O que ficou dessa riqueza para escravos, mineiros, colonos? A quem serviu essa exploração desenfreada? Hoje, vivemos novamente situação semelhante. A descoberta de petróleo em camadas profundas do nosso litoral, no chamado pré-sal, aponta para um novo surto de riquezas absurdas. Quem vai levar isso? O engenho se pergunta: interessa representar essa questão no palco? E ela se explica através do caráter e das relações afetivas e pessoais do presidente da Petrobras, da Shell ou do presidente do Brasil? As histórias, briguinhas e intrigas nos moldes do filme americano e da novela dão conta de questões como essa que são fundamentais em nossa vida e destino? Obviamente, as formas, o jeito de representar a vida que predomina na indústria cultural não são gratuitos. Não são neutros nem inocentes e, muito menos, refletem uma suposta natureza humana. Mas formam nosso gosto, nossa maneira de olhar, sentir, pensar e reelaborar o mundo. Essa forma define um padrão, pode ser padrão global, ao plantar em nosso cérebro uma maneira aparentemente natural de ser, pensar e sentir. O padrão também determina o que é bom e o que é ruim, o que tem qualidade e o que não tem, o que pode e o que não pode, o que queremos ou deixamos de querer. Por isso, muitas vezes, emocionados, pensamos e sentimos. É assim mesmo que a vida é. Ou, hoje, o capítulo da novela foi de arrebentar. Ou, aquele filme é demais. No sentido contrário, perdemos o interesse por determinados assuntos ou formas de representá-los. Ah, é muito chato. E isso quase sempre se volta contra aquilo que foge aos padrões estabelecidos. Ainda assim, achamos que nós é que pensamos dessa maneira, que é essa maneira natural, que isso faz parte de nossa natureza humana. E não que isso foi produzido em nós por uma história e interesses. Repetimos, o engenho teatral vive na contramão. Tenta representar essa história e interesses, tenta enxergar aquilo que as formas da indústria cultural e nosso dia a dia escondem. Então passamos agora para as atividades focadas nesse texto. Questão 1. O engenho cultural vive na contramão porque A. Trata das principais relações afetivas entre as pessoas. B. Determina o que é de qualidade. C. Direciona o nosso modo de olhar. D. Vê aquilo que está oculto no nosso cotidiano e que interfere em nossas vidas. A questão de número 2. No segundo parágrafo, os dois pontos introduzem uma letra A, explicação, letra B, enumeração, letra C, exemplificação e letra D, observação. Questão 3.
Os pronomes grifados a seguir substituem. Letra A. E ela se explica através do caráter e das relações afetivas e pessoais. Esse e ela que está grifado substitui a vida, essa exploração desenfreada, a pergunta ou essa questão. Letra B. Ou formas de representá-los. Esse los substitui o caráter e as relações afetivas, determinados assuntos, interesses ou padrões estabelecidos. Questão 4. Na parte por isso, muitas vezes emocionados, pensamos e sentimos. A conjunção destacada estabelece uma relação de esse por isso, né, que está grifado aí, estabelece relação de comparação, de oposição, de condição ou de causa. Questão 5. Há o predomínio no texto do emprego da vírgula para, letra A, inserção de orações explicativas. Letra B, omissão de termos oracionais. Letra C, enumeração de elementos. Letra D, isolamento de expressões com valor adverbial. Muito bem, queridos, esta é a nossa aula de hoje. Vocês farão as atividades e enviarão ao professor. Façam as atividades, enviem, tenham uma boa aula, boa atividade e até a próxima.